Olá, turma. Boa noite. Vamos seguir aqui a nossa aula, tá? Essa aula aqui, a gente vai começar a falar sobre os circuitos básicos de corrente alternada, né? Depois a gente já ter visto os números complexos, já ter aprendido os números complexos, a gente vai aplicar aqui agora nos circuitos básicos de corrente alternada, né? Aí, existe dois tipos de corrente ou tensão elétrica. Existe a corrente contínua e existe a corrente alternada. A corrente contínua aqui está o gráfico, o sinal vermelho aqui da corrente contínua, ela não varia no tempo, ela é linear. Já a corrente alternada não, a corrente alternada ela varia, ora ela fica no semiciclo positivo, ora ela fica no semiciclo negativo. E esse resultante advém da geração alternada, né? A energia, a corrente alternada, ela surge através da variação do fluxo eletromagnético, né? A variação do fluxo eletromagnético faz com que surja, né, nos terminais uma corrente alternada, tá certo? E essa corrente alternada ela tem uma característica de variar no tempo, né? E existem várias vantagens em se utilizar a corrente alternada. E uma das vantagens principais é no veículo, no meio de transmissão, né? Ela consegue percorrer quilômetros e quilômetros de distância sem ter perdas significativas em comparação com a corrente contínua. Por quê? Na corrente alternada a gente consegue elevar a tensão e abaixar a tensão, né? E isso de elevar a tensão e baixar a tensão é que faz o diferencial entre corrente alternada e corrente contínua, tá certo? E aí, com isso de elevar e abaixar a tensão de forma fácil, reduz as perdas no caminho, tá? Essa é uma das grandes vantagens de se utilizar a corrente alternada, tá certo? Então vamos aqui continuar na análise dos circuitos básicos, né? Então a gente vai começar a analisar os circuitos básicos agora. Existem três circuitos básicos, né, que a gente vai analisar. Existem os circuitos puramente resistivo, existe os circuitos puramente indutivo e existe também o circuito puramente capacitivo. A gente vai estudar esses três circuitos de forma separada. Depois que a gente entender eles de forma separada, a gente vai unir e aí a gente vai começar a analisar os circuitos complexos, né? Mas para que isso aconteça, é necessário estudar os três circuitos de forma separada. E a gente vai começar com o circuito puramente resistivo. Antes da gente começar com o circuito puramente resistivo, eu coloquei aqui um destaque das fórmulas que a gente vai utilizar sempre, né? Seguindo a lei de Ohm, que é tensão. Tensão, a diferença de potencial aqui. Tensão é igual a resistência vezes corrente, tá? Tensão é igual a resistência vezes corrente, né? Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue descobrir também quem é resistência. Quem é resistência? A resistência é a minha tensão dividida por minha corrente, tá? E quem é a corrente? A corrente é a minha tensão dividida por minha resistência, tá certo? Então, essa igualdade aqui, com essa igualdade, a gente consegue mapear e consegue analisar os circuitos para saber o valor tanto da tensão quanto da corrente. E através disso aqui, dessa igualdade aqui, a gente também consegue saber a potência. Porque o que é potência? A potência elétrica. Potência é igual a tensão vezes corrente, tá certo? Potência é igual a tensão vezes corrente. Mas aí a gente também pode relacionar a potência com a resistência. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá bom? Então, essa fórmula daqui a gente vai utilizar muito, tá?
Aqui temos aqui um exemplo de um circuito puramente resistivo. Eu tenho aqui uma tensão alternada e uma resistência, tá? Quando se aplica uma tensão senoidal em um resistor, passa através dele uma corrente elétrica, tá? Com a mesma forma de onda, mesma frequência e mesma fase da tensão. Ou seja, existe aqui um sinal de tensão e se eu aplicar uma resistência, uma carga puramente resistiva, vai também surgir um sinal de corrente. E esse sinal de corrente vai ter a mesma forma de onda, tá? A mesma frequência e a mesma fase da tensão, tá? A amplitude da corrente é em função da tensão aplicada e da impedância, da resistência, né? Da impedância do meu resistor, tá certo? O que é que vem a ser a resistência no circuito elétrico? A resistência ou impedância, né? Impedância, a gente já... a impedância não deixa de ser uma resistência, a impedância é uma resistência, mas a impedância já é uma resistência num patamar complexo, tá? Tá bom? Que a gente vai sempre que a gente falar de impedância, Z, a gente está se referindo à resistência, tá bom? Só que a resistência a gente refere-se apenas a resistor, puramente falando assim, a resistência se refere ao resistor, tá? Já a impedância não, a impedância a gente refere-se à resistência do resistor, a resistência capacitiva, a resistência indutiva. Então, ao complexo, num patamar complexo, a gente se refere à impedância. Só para deixar claro que impedância é o mesmo de resistência. Então, nesse momento agora, a gente vai trabalhar sempre a resistência como impedância, né? Então, o que é impedância Z? Ou resistência, né? A impedância representa o efeito de oposição à passagem de corrente, né, que os elementos de um circuito oferecem, tá certo? Então, se eu tiver aqui um resistor ou uma impedância complexa, ela vai oferecer sempre uma oposição à passagem de corrente, tá bom? Ela determina a amplitude do sinal de corrente e sua defasagem em relação ao sinal de tensão. Como a gente viu aqui, uma impedância, uma resistência, né, uma impedância puramente resistiva, ela não vai haver defasagem no sinal de tensão em relação à corrente, tá? A gente vai ver daqui para frente aqui. Não vai ter defasagem. Só vai ter a diferença de amplitude. E essa amplitude é em função da resistência, da quantidade aqui na resistência e do nível de tensão, né? A impedância é dada em função da resistência elétrica, tá? E da reatância do circuito. Essa reatância pode ser capacitiva e indutiva. Por esse motivo, gente, eu já estou até adiantando aqui que a gente estudou números complexos. Porque se só tivesse resistência puramente, não precisaria a gente estudar números complexos, porque a resistência está no patamar real. Só que quando a gente vai estudar a reatância indutiva e capacitiva, já vai no patamar dos números complexos, no patamar imaginário. Por esse motivo que foi importante estudar números complexos lá atrás, tá? Então a unidade da resistência é o Ohm, tá? Trata-se da relação entre o fasor de tensão pelo fasor da corrente, tá? Então aqui é igual, de modo semelhante à lei de Ohm, que é esse aqui. Então a impedância ou resistência, né, é igual a tensão sobre corrente, tá? Então, a impedância equivalente de um circuito é representada na forma complexa, da seguinte forma. A impedância é igual a resistência vezes a minha reatância indutiva ou capacitiva. Né? Aqui é a forma cartesiana, que a gente já viu lá, como é que a gente representa. Aqui é a forma polar, tá? Que a gente sabe como é que como é que faz, como é que transforma. Como é que transforma? Você vai pegar a raiz quadrada, né, do quadrado desses aqui, ó, r ao quadrado mais x ao quadrado,
tirar a raiz quadrada, você acha que o módulo e o ângulo φ você vai pegar pelo arco tangente do x pelo r, tá certo? Então é assim que a gente transforma da forma cartesiana para a forma polar, tá? Aqui é um gráfico da corrente, tá? Igual o mesmo gráfico da tensão, tá? Só muda a amplitude, que a gente vai ver lá. Essa amplitude depende do valor da tensão, do valor também da impedância, da resistência, tá? Se a corrente for puramente resistiva, o gráfico vai sobrepor o gráfico da tensão, só vai mudar só a amplitude, tá bom? Aqui é a forma cartesiana, né, da minha impedância, em que R representa a parte real, né, da resistência em ohm, e X representa a componente reativa, a parte imaginária. Por esse motivo que a gente estudou lá, números complexos. Um resistor não provoca defasagem, como eu falei, né? O resistor não provoca defasagem entre tensão e corrente. Logo, o ângulo de defasagem é nulo. Então, a impedância de um circuito puramente resistivo, nas formas complexas, é representada da seguinte maneira. Forma polar é igual a impedância, né? A impedância é igual a um módulo, né? Como não existe ângulo, o ângulo de defasagem é nulo, logo, a minha impedância na resistência puramente, no componente puramente resistivo, é o valor da resistência lá, com ângulo zero, tá certo? Na forma cartesiana, aqui vai ser R mais J0, que é igual a R, porque o não tem componente imaginária, tá bem? Então, temos aqui um exemplo. Uma tensão senoidal, né, 127 eficaz, tá? Com ângulo de 30 graus. Lembrando que aqui é a tensão senoidal, 127 com ângulo de 30 graus. Tensão eficaz. É aplicado sobre um resistor de resistência elétrica igual a 50 ohm, de acordo com essa figura aqui, 3.3. Pede-se, calcule a corrente elétrica na forma complexa polar, né? Então, da primeira lei de Ohm, como é que a gente calcula a corrente elétrica? Simplesmente a gente vai pegar a tensão sobre a resistência. 127 com ângulo de 30 sobre 50. Então, nós vamos aqui, ó. A corrente, tá? Com essa fórmula daqui, é igual a 127 dividido por 50. Tá vendo 50 aqui? Esse 50, como é puramente resistivo, a gente sabe que puramente resistivo, a impedância tem um ângulo zero. Então, vai ser a impedância aqui vai ser 50 com ângulo zero, tá? Então, vai ficar 127 com ângulo de 30, que é da tensão, dividido por 50 com ângulo zero. Isso vai dar 2,54 com ângulo de 30, tá? Uma corrente eficaz. Bem, represente a expressão matemática da tensão e da corrente em função do tempo, que a gente viu na aula passada, né? Como é a representação em função do tempo. Eu tenho aqui a minha tensão, né? De 127 volts com ângulo de 30. Eu tenho a minha corrente, que a gente acabou de calcular, que é a tensão sobre resistência. Então, vai ficar 2,54 com ângulo de 30. Observe que um circuito puramente resistivo, o ângulo é igual, ou seja, não tem defasagem entre corrente e tensão. O que vai mudar é o pico, aqui é 127 volts, aqui é 2,54 amperes, tá? O valor do pico da tensão, aí a gente vai pegar, esse aqui é um valor eficaz, tá? E nós vamos jogar para o pico. Como é que joga para o pico? Raiz de 2 vezes o valor eficaz. Então, vamos pegar 127 vezes raiz de 2, né? Temos aqui um pico de 179,61 volts, uma tensão de pico. Tá? Agora, a gente vai ter que transformar o grau,
Tá vendo esse grau aqui para radiano, para a gente colocar na expressão, que é ômega t. Nós vamos ter que colocar em um ângulo em radiano. Como é que faz para a gente colocar o ângulo em radiano? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente verificar lá. Lembrando que é 30 graus o ângulo, tá? Eu vou abrir outro programinha para a gente fazer essa transformação e vocês entenderem. Então eu tenho aqui, um ângulo de 30. Vou colocar aqui, 30 graus. Um ângulo qualquer de 30 graus, tá? Eu tenho que transformar para radiano. Tem que transformar para radiano. Como é que faz? Eu tenho que 180 graus. A gente viu lá, né? Por isso que é importante olhar as videoaulas passadas. É igual a π radiano. 180 graus é igual a π radiano. Quanto é 30 graus em radiano? Pronto, vamos fazer a conta aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui cruzado aqui, tá? Aqui é x. A gente não sabe o valor. Então 180x é igual a 30π. Quanto é o valor do x? Simplesmente é 30π sobre 180. Quanto é 30 sobre 180? Vamos colocar aqui. Cortou. Vou colocar a cor vermelha aqui, é melhor. Cortou aqui, com esse aqui. 3 sobre 18. Então vai ficar 3π sobre 18. Então o resultado é 3π sobre 18. Vamos ver lá? Então aqui, em 3,18, vocês vão ver lá que teve um errinho lá no slide, eu vou já corrigir. 3π sobre 18, né? Aí vamos lá. Digamos que eu quero pegar esse valor aqui e transformar ele para graus novamente, para voltar, né? Como é que faz? Simplesmente eu vou pegar, no lugar do π, eu multiplico por 180. Sempre π equivale a 180. Eu pego 3π, 3 vezes, quem é π? 180. Né? Na verdade é 3 vezes 180 sobre 18. 18 aqui. Então isso aqui vai dar 30 graus. É assim que faz, tá, gente? Deixa eu pegar aqui para ficar melhor para vocês, que eu fiz meio borrado. Três vezes π é 180 sobre 18. Isso aqui é igual a 30 graus. Então é assim que a gente transforma de graus para radiano e de radiano para graus, tá? Então aqui, que eu falei com vocês, tinha um errinho aqui, já corrigi. Aqui tinha, o valor aqui, era 1,66. Tá errado. 3 dividido por 18, se vocês fizerem aí na calculadora, 3 dividido por 18 dá 0,10,166. 0,166, na verdade. 3 dividido por 18 é 0,1666. É uma dízima, tá? Porque o autor, ele se atrapalhou com a vírgula, colocou 1,666. Então estava errado aí, eu que já corrigi, tá? Então fica assim. Transformação. Aí depois que vocês fizerem aqui, tá bom? Vamos recapitular aqui. Represente a expressão matemática da tensão e da corrente em função do tempo. Aqui eu tenho a minha tensão, né? 127 volts com raiz com ângulo de 30, tá? É uma tensão eficaz, tá certo? A gente tira a corrente disso aqui, a corrente fica na mesma fase. Para a gente colocar na expressão,
a gente vai ter que elevar a tensão para um nível de pico, tensão de pico, que você pega a raiz de 2 vezes a tensão eficaz, que é 127, dá 179,61 volts. Aí você vai ter que também transformar de graus para radiano, tá? E aí você transforma, ficou 3 sobre 18 vezes π radiano, tá? O ângulo aqui. E aí ficou uma expressão para a tensão da seguinte maneira. A gente sabe que a fórmula geral é essa. V de t é igual a tensão de pico seno de ômega t mais a defasagem, que é o ângulo φ, tá? Então, V de t é igual a tensão de pico, que é 179,61 seno de ômega t mais a defasagem que a gente acabou de calcular aqui, que a gente transformou de graus para radiano, tá? Da corrente é a mesma coisa. Como é que fica a corrente? A corrente, se quisermos, tá? Não é obrigado. A gente dá para trabalhar aqui sempre em eficaz, mas colocamos aqui em pico, né? Tensão de pico, corrente de pico é igual a corrente eficaz vezes raiz de 2, que dá 3,59, né? Esse valor aqui vezes raiz de 2 dá 3,59. E aí você vai colocar na expressão da corrente. Corrente de pico vezes seno de ômega t mais a defasagem. 3,59 seno de ômega t mais a defasagem, tá? Que é 3,18 vezes π. Então o gráfico vai ficar assim. É claro que aqui a tensão de pico, aqui a tensão de pico, né? Esse gráfico aqui é a tensão de pico. E aqui é corrente de pico. Só que não analisa a proporcionalidade, tá? Aqui é 179, aqui é 3,9 amperes. Aqui, esse vermelho aqui que é da corrente. Mas o importante nesse momento aqui é vocês perceberem que ela está em fase, tá? Está em fase com a tensão. A corrente está em fase com a tensão. É uma característica de um circuito puramente resistivo, é que a corrente fica em fase com a tensão, não há defasagem, tá? E aí a gente coloca também, esboça o diagrama fasorial da tensão e da corrente. Então, aqui, agora, vamos colocar no fasor, o diagrama fasorial. Como é que a gente faz o diagrama fasorial? Simplesmente a gente coloca aqui nos quadrantes, tem 4 quadrantes, tá? Da tensão e da corrente. E aí está defasado, tá 30 graus em fase, tá? Está defasado 30 graus a minha tensão. Ela não começa no zero, não começa na origem, começa 30 graus atrasado. Na verdade, 30 graus adiantado, tá? Está aqui 30 graus adiantado. Então, como é que a gente coloca no fasor? Simplesmente o fasor da corrente você faz aqui, você faz o plano aqui, tá? E coloca aqui a indicação do módulo da tensão. A gente poderia até colocar aqui o valor, que é 179,61 a tensão de pico, e a corrente de 3,59, indicando que a corrente e a tensão está em fase, tá? E em relação à origem, tá? Está adiantado 30 graus, tá certo? Essa é a apresentação, o esboço de diagrama fasorial. Então agora a gente vai aqui montar esse circuito. Nós vamos montar esse circuito aqui no Tinkercad. Pode ser no Tinkercad ou no LT Space. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui abrir o LT Space, é melhor do que o Tinkercad. A gente vai montar esse circuito aqui. É bom que você já começa a treinar o LT Space. Vamos aqui, abrimos o LT Space. Tá aqui a área de trabalho do LT Space. Vamos clicar aqui em novo, tá? E aqui a gente vai colocar, vai desenhar aqui. Primeiro a gente vai ver o sinal alternado. Você vai vir aqui em Mix, clica aqui, abre e vai ver aqui o sinal, tá vendo? Clica nele aqui e vai vir aqui o sinal alternado, tá certo? Agora a gente vai colocar um resistor.
Eu venho aqui direto, coloco um resistor aqui. Lembrando que esse resistor é de 50 ohms. Depois que a gente fizer aqui, a gente vai unir. Só clicar aqui no lápis, tá? E vem aqui para unir. Desenhar o circuito. Aqui embaixo a mesma coisa. Tá? Agora, nós vamos colocar os valores. Clicou aqui, 50 ohms. Clicou aqui, vamos colocar lá a tensão real, tá? Aí, nesse momento aqui, a gente vai decidir se a gente vai colocar a tensão eficaz ou a tensão de pico. Aí, vamos aqui, ó. Vamos pensar aqui o que a gente vai colocar. Tá. Aqui a gente trabalhou aqui para fazer as contas com a tensão eficaz. Então pode ser tensão eficaz, não vai influenciar não, o importante aqui é o entendimento. Vamos colocar aqui tensão eficaz, que é 127 volts, tá? Então vamos voltar aqui. Aqui vamos colocar 127 volts. E é uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da nossa rede. Colocamos aqui. Aqui, gente, esse programinha aqui, ó, você tem que colocar a referência aqui, tá? Se não colocar essa referência aqui, ó, como se fosse o terra, ele não roda. Dá erro. Agora, a gente, beleza, já montamos o circuito aqui, igualzinho que está lá. Vamos simular. Clicou aqui, aí você vai... Aqui tem um tempo de simulação, tá? Coloca 3 aqui, ó. Pode colocar 3 e aqui embaixo você coloca 1, sem problema. Só para simular, só para rodar. Pronto. Agora, vamos aqui novamente verificar. Deu uma corrente de 2,54 com o mesmo... está em fase em relação à tensão. A tensão 127 e a corrente 2,54 ela está em fase com a tensão. Vamos comprovar aqui para ver. Vamos clicar aqui na tensão. Aqui vocês, para expandir, você clica aqui e arrasta, gente. Ó. Clica aqui e arrasta para a gente analisar, visualizar o gráfico aqui. Ó. Tensão de 127, tá? Volts. Vocês olham aqui embaixo. Coloco o mouse aqui só para confirmar. 127 volts, tensão. E agora, qual a corrente? Corrente, vamos olhar aqui a corrente. Lembrando que a corrente aqui deu uma corrente de 12,54 amperes, tá? Então, vamos confirmar aqui. Corrente de 2, olha aqui embaixo, tá? 2,54 aproximadamente, tá vendo? 2,54. Se vocês quiserem, pode expandir aqui para ficar melhor. 2,54, ok? Agora, como é que a gente vai saber se a minha corrente está em fase com a minha tensão? A gente vai vir aqui e clicar aqui na tensão. Aqui é a tensão, tá vendo? 127 volts. Se minha corrente estiver em fase com minha tensão, o gráfico vai sobrepor. Vamos ver aqui. Olha lá, o gráfico está sobreposto aqui. Aqui eu tenho uma tensão de 127 volts. Se você for olhar aqui, ó, vai ter tensão e corrente aqui, já marcando. E tem uma tensão de 127 volts, aproximadamente 127 volts, tá? E uma corrente de 2,54. Tá certo? Tá lá, tensão e corrente. Aqui tem minha corrente aqui nesse lado e minha tensão aqui, ou seja, ambos estão em fase. É só para comprovar esse programinha que a gente vai trabalhar sempre, para começar a simular aqui nesse programinha, tá? Só para comprovar isso aí, eu peço que vocês façam, vou criar uma atividade para vocês fazerem esse circuito e mandar para mim um print, só para
entender que vocês já baixaram o programa, que a gente vai começar a praticar em cima na teoria, a gente joga aqui no nosso laboratório virtual. Tá certo? Vamos aqui prosseguir. Então a gente já viu aqui que está em fase, né? Aqui é o diagrama fasorial que a gente viu aqui. Como é que faz? Vamos aqui. A potência, a gente viu aí lá, aqui, ó, nós vimos que potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se eu tenho a tensão e tenho minha corrente, eu encontro minha potência, tá certo? Então, como é que eu acho a potência? Simplesmente eu vou pegar minha tensão vezes a corrente. Só isso. Tá certo? E numa carga puramente resistiva, observe, numa carga puramente resistiva, a minha potência ela é sempre positiva. Ela sempre vai ficar num ciclo positivo. Por quê? Porque se eu tenho uma corrente, eu tenho aqui a corrente, ó, eu tenho uma corrente e tenho uma tensão. Tá vendo que está num ciclo positivo aqui? Digamos que aqui seja 127 e aqui seja 2,54. 127 vezes 2,54 positivo vai dar uma potência positiva, né? Você vai pegar aqui, ó, 127 vezes 2,54 dá 322 positivo. Agora, se eu vim aqui no lado negativo, eu tenho uma corrente de menos 2,54. Eu tenho uma tensão também de menos 127. Qual o valor da multiplicação de menos 2,54 vezes menos 27? Vai dar um resultado positivo, que menos vezes menos é mais. Então, vai dar um resultado positivo. Por esse motivo que uma carga puramente resistiva vai dar sempre uma potência positiva. Independente se está no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo, a minha potência vai ser sempre positiva, porque ambos estão totalmente em fase. Tá certo? A potência ativa, real, útil, representa a taxa de transformação de energia elétrica em trabalho. Então, uma potência puramente de uma carga puramente resistiva, ele vai pegar toda a energia, né, e transformar essa energia toda em trabalho. Tá bom? Aqui, fisicamente, significa que uma carga puramente resistiva consome toda a energia fornecida pelo gerador. Não fica lá no desenrolamento, fica tudo, ele transforma tudo em trabalho, tá? E matematicamente, a potência ativa ou útil, né, que é o watts, medida em watts, tá? Ela é dada por a potência ativa é dada por tensão vezes corrente cosseno de φ. Tensão vezes corrente cosseno de φ. A gente vai trabalhar muito essa fórmula aqui e vocês vão ficar familiarizados com ela, que é o triângulo da potência, tá? Daqui a pouco a gente vai ver triângulo da potência. Potência é igual a tensão vezes corrente cosseno de φ. Tá? Circuito puramente indutivo. O circuito puramente indutivo é diferente do resistivo, porque o resistivo não cria defasagem na tensão em relação à corrente. Já o indutivo cria, e vocês vão entender por quê. O indutor é o elemento que armazena energia na forma de campo magnético, tá? Aqui é um indutor. Como é que forma o indutor? Simplesmente você pega um fio condutor, enrolado helicoidalmente sobre um núcleo, né, de ferro, ar ou ferrite, e isso forma-se um indutor.
E o indutor, a característica dele é que ele se opõe à variação de corrente, entendeu? Ele se opõe à variação de corrente. Pois a variação do campo magnético através das espiras faz surgir uma tensão induzida, autoinduzida. Esta, por sua vez, produz uma corrente induzida, que se opõe à causa que lhe deu origem. Isso aqui é a lei de Lenz, tá? Então, assim, o meu indutor, ele se opõe à variação de corrente. Toda vez que variar a corrente, ele segura, ele se opõe. Então, se ele segura, ele atrasa o percurso da corrente. Então, por isso que a corrente, em relação à tensão no indutor, ele está atrasado. Porque toda vez, como é uma carga, como é uma tensão alternada, ela varia o tempo todo durante o tempo. Varia o tempo todo durante o tempo. Tá? E como o meu indutor ele se opõe à variação dessa corrente, na minha tensão alternada, corrente alternada, quando tiver o indutor lá, sempre a minha corrente vai estar defasada em relação à tensão, vai ficar atrasada em relação à tensão. Aí o que acontece? Num circuito puramente indutivo, tá? A minha corrente ficará atrasada 90 graus em relação à tensão. A minha corrente ficará atrasada 90 graus em relação à tensão. No circuito indutivo, é como se tivesse só a parte imaginária, não tem resistência real, só tem uma impedância que fica num patamar imaginário, tá? Que a gente vai entender de acordo com o desenrolar do estudo, porque existe carga resistiva, carga indutiva e carga capacitiva. A carga resistiva, a minha corrente não vai estar defasada em relação à minha tensão. A minha corrente vai ficar em fase com minha tensão. Já em cargas puramente indutiva, a minha corrente ela vai ficar atrasada, 90 graus atrasada em relação à minha tensão. Já em cargas capacitivas, é o contrário. A minha tensão vai ficar atrasada 90 graus em relação à corrente, carga puramente capacitiva. Agora, quando a gente coloca um circuito misto, aí tudo muda, que a gente tem que estudar, a gente vai ver aos poucos aqui, tá? Então, assim, aqui é uma representação de um circuito puramente indutivo, onde a minha corrente está defasada 90 graus em relação à minha tensão. Ela está atrasada 90 graus em relação à tensão. Nesse gráfico aqui, a tensão começa primeiro, depois vem a corrente. E aí, como a gente já vai trabalhar agora no impedância complexa, onde a gente vai ter que trabalhar com a parte real, aí entra a reatância indutiva. Tem reatância capacitiva e reatância indutiva, que é a parte imaginária. A reatância indutiva mede a oposição que o indutor oferece à variação da corrente, dada pela seguinte fórmula: XL igual a 2πfL. Lembra de 2π? F, 2πf é igual a ômega. Então, XL é ômega L, ou 2πfL, tá? A unidade da reatância indutiva é dada em ohms, tá? Igual a resistência, porque a reatância é uma resistência, só que num patamar imaginário, tá? Uma resistência. Nesse caso aqui é uma resistência puramente indutiva. Em regime permanente, um indutor comporta-se como um curto-circuito. Por que em regime permanente um indutor se comporta como um curto-circuito? Porque em regime permanente não há variação. Em corrente contínua, a frequência é zero, o que implica em XL igual a zero. E como Por quê? Vamos lá, vamos entender essa fórmula aqui. Se em regime de corrente contínua não tem frequência, você pegar qualquer número aqui e multiplicar por zero, vai ser zero. Frequência é zero. Logo, XL vai ser zero. Então, num circuito em corrente contínua, o indutor comporta-se como um curto-circuito. Tá? Já em corrente alternada, ele se comporta como uma impedância. E em corrente alternada, essa impedância
é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a minha impedância. Se a frequência da tensão for muito alta, ele comporta-se como um circuito aberto. Se minha frequência for muito alta no indutor, é como se tivesse um circuito aberto. A impedância de um circuito puramente indutivo, na forma complexa, é dada da seguinte maneira, ou seja, aqui, na forma polar, XL, a impedância indutiva é igual a reatância, né, indutiva, 90 graus, ou seja, vai ter 90 graus. Porque é um circuito puramente indutivo. Não tem parte real. Totalmente imaginário aqui, 90 graus. Na forma cartesiana tem um XL igual a J XL ou IXL. É totalmente imaginário isso aqui. Tá? Aí, agora vamos lá. Potência no indutor ideal. Aqui a gente vai ver aqui, ó, que em corrente alternada existem 3 tipos de potência. Potência ativa, potência reativa e potência aparente. A potência ativa é que é efetiva trabalho de fato. A potência dos resistores é que é efetiva trabalho. Já a potência reativa é aquela potência que serve para alimentar os enrolamentos eletromagnéticos, tá? Que são potência reativa capacitiva e potência reativa indutiva, né? Graças aos capacitores e os indutores que existe potência reativa indutiva, que a gente viu lá atrás, que essa potência é necessária, mas tem que ter um controle, porque senão é um desperdício para a linha de transmissão. E a junção da potência ativa e da potência reativa forma-se a potência aparente. Tá joia? E é isso aí, vai surgir o meu triângulo de potência que eu vou colocar daqui a pouco aqui. Ó, a potência ativa tá aqui, ó, é a potência média fornecida para um elemento ou dissipada por um elemento. Essa potência mede o trabalho realizado num intervalo de tempo. Ela é dada pela relação. A gente já viu. Potência ativa é igual a tensão vezes corrente cosseno de φ. Sua unidade é o watt. Já a potência reativa mede a potência trocada entre o gerador e a carga, dada pela seguinte relação, que é V vezes I seno de φ, sendo a unidade volt-ampere, tá? Volt-ampere reativo. A potência aparente representa tanto a parcela da potência utilizada quanto a da potência trocada. E a soma é a soma vetorial entre as potências ativa e reativa. S é igual a V vezes I. Sua unidade é volt-ampere. Tá? Potência reativa é a potência que serve para ficar num campo eletromagnético. Tá? Já a potência ativa, ela é uma potência útil que gera trabalho. Aqui eu tenho meu triângulo aqui das potências, tá? Aqui é minha potência aparente, potência ativa, potência reativa. Aqui meu ângulo φ. Para eu encontrar, tá? Para eu encontrar a minha potência ativa, que é essa daqui, ó, potência que realiza trabalho, eu vou pegar a minha potência aparente vezes cosseno desse ângulo aqui. Para eu encontrar a minha potência reativa, é aquela potência que vai ficar sempre armazenada nos campos eletromagnéticos lá, para formar o campo eletromagnético, eu vou pegar meu seno do φ, do ângulo φ, vezes a minha hipotenusa, o meu S, minha potência aparente. Tá? Essa daqui está no campo imaginário, essa daqui está no campo real. Tá? Como é que eu acho meu S? Simplesmente eu pego meu módulo, raiz quadrada do P a quadrado vezes Q a quadrado. Eu acho meu S. Tá? Importante entender e saber
o triângulo das potências, tá? Para a gente descobrir como é que acha a potência ativa e como acha a potência reativa, tá? Por isso que a gente vai trabalhar com seno e cosseno, imaginário, real e também complexo, tá? Observe aqui que aqui é a minha representação da potência puramente reativa. Observe que a média do sinal de uma potência, né? Aqui, ó, observe que a média de um sinal de potência ativa, real ou útil, é igual a zero. A média é igual a zero. Por quê? Isso indica, né? Isso indica que em um circuito puramente indutivo não há dissipação de energia, né? Na verdade, ocorre apenas uma troca de energia que é medida, né, pela potência reativa. Quando a potência é positiva, o indutor está recebendo energia do gerador, armazenando-a na forma de campo magnético. Por outro lado, quando a potência é negativa, o indutor comporta-se como um gerador, devolvendo a energia armazenada para o circuito, né? Como nesse circuito não há potência ativa, a potência aparente é igual à potência reativa. Então, o indutor, ora ele funciona como receptor, ora ele funciona como gerador. E as potências se anulam, tá? E isso, né, a mesma analogia ocorre num circuito puramente capacitivo, que a gente vai ver lá na frente. Por isso que um circuito puramente indutivo ou um circuito puramente capacitivo, ele não produz, não realiza, vamos dizer assim, trabalho. O que realiza trabalho é a potência ativa. Por esse motivo que a gente tem que estudar separadamente circuito resistivo, capacitivo e indutivo. Para depois a gente estudar circuito misto, que envolve as três potências, os três tipos de potência. Aqui tem um exemplo, né? Tem uma tensão senoidal de 220 volts, com a frequência 60 Hz. É aplicado sobre indutor de indutância de 100 mH, tá? De acordo com essa figura aqui. Calcule a reatância indutiva e espécie a impedância do circuito na forma complexa polar. Ok. Aqui a reatância indutiva está aqui, ó, a gente viu lá na forma. XL, a reatância indutiva, é igual a 2πfL. Frequência a gente tem, 60 Hz. Indutância a gente também tem, 100 mH. Então, como é que a gente calcula aqui? A gente vai colocar 2 vezes π, né? Vezes a frequência, 60 Hz, vezes a minha indutância, que é 100 mH. Lembrando que mil é 10 elevado a menos 3. Essa conta aqui vai dar uma impedância, uma reatância. Primeiro vai dar uma reatância de 37,7 ohms. E minha impedância, que é puramente indutiva, vai dar 37,7 ohms com um ângulo de 90, porque é puramente indutivo, tá? E a partir dessa impedância aqui, que é uma impedância puramente indutiva, que é 90 graus aqui, aí você vai calcular a corrente. Como é que você calcula a corrente? A tensão, que está em fase, né? Tá, com 0 graus está em fase, dividido pela impedância 37,7, com um ângulo de 90 graus. Então, vamos aqui. Essa conta aqui deu 5,84, com um ângulo de menos 90. Isso significa dizer que a minha corrente está
atrasada 90 graus em relação à minha tensão. Tá? E depois daqui a gente vai representar a expressão matemática da tensão da corrente em função do tempo. Aqui eu tenho 120 volts, né? Colocando para pico dá 311. E minha expressão ficou assim, da tensão. Já que a tensão aqui começa em 0 graus, então aqui não tem defasagem a minha tensão. Então eu tenho 311 seno de ômega t. Tá certo? O valor da corrente de pico, a gente pega aqui 5,84 vezes raiz de 2. Dá 8,26 amperes. E a expressão matemática da corrente fica assim. A gente simplesmente transforma 90 graus em radiano. 90 graus em radiano dá π sobre 2. De cara dá π sobre 2. Tá? Por que dá π sobre 2? Porque π é igual a 180. Né? π é igual a 180. A metade de 180 é 90. Por isso que é π sobre 2. Mas de qualquer forma, eu estou falando aqui, eu vou demonstrar para vocês. Vamos aqui. Coloca aqui. π é igual a 180. Quem é radiano? 90, não sei. Então vai ficar 90. 180x, né? É igual a 90π. X é igual a 90 π sobre 180. X é igual a π sobre 2. Que é assim, 90, cortou, 9 sobre 18. 9 sobre 18, se você pegar aqui, ó, caneta aqui. Se você pegar tudo aqui, ó, dividir por 2, vamos dividir por 9, né? Por 9. Aqui dividir por 9 também embaixo. 9 dividido por 9 dá 1. 18 dividido por 9 dá 2. Tá? Resumindo, é isso. 90 dividido por 180 dá 1 sobre 2. 90π dividido por 180 é π sobre 2. Tá? Foi isso aqui que eu... Vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho a minha corrente, eu tenho a corrente de pico que é 8,26 seno de ômega t, né? π sobre 2. Negativo porque é 90. Menos 90. Tá? Lembrando aqui, gente, que ômega é 2πf, tá? 2πf. E tem a frequência aqui, ó. A gente consegue saber que é o valor do ômega de fato. 2πf. Só multiplicar por 60. 2πf. Tá? E aqui esboço o gráfico de onda da tensão em relação à corrente. Aqui a gente tá aqui o gráfico, né? Aqui é o pico da corrente, aqui é o pico da tensão. Vocês percebem que ela está defasada 90 graus. Não está em fase que nem a carga puramente resistível. Está defasada 90 graus aqui. Tá? Ou seja, a minha tensão começou primeiro. Depois, 90 graus, começou a corrente. Ou seja, está atrasado 90 graus. Então é isso, gente. Não vou estender mais para não ficar cansativa a aula, 53 minutos, tá? Aí, só para finalizar aqui, né, o diagrama fasorial fica assim, ó. Só para terminar aqui, o diagrama fasorial fica aqui. Esboço do diagrama fasorial. Eu tenho aqui uma tensão que está na fase, a tensão de módulo, né? Módulo 220 volts, pode ser 311, mas vamos colocar, pode ser tensão eficaz, módulo 220 ou 311 na fase, e a minha corrente está defasada a 90 graus, ó, 90 graus aqui de defasagem, e tem
um módulo de corrente de 8,26 amperes. Está aqui, ó. Diagrama fasorial aqui. Isso significa que ela está defasada a 90 graus. Tá. Vamos parar nesse slide aqui. Na semana que vem, na próxima aula, a gente continua. Tá certo? Porque o foco aqui a gente vê circuitos. A gente já viu o circuito resistivo, a característica do circuito resistivo. Nós já vimos também, estamos vendo aqui, né, a característica do circuito indutivo. Vamos ver as características do circuito capacitivo, que é o contrário do indutivo. E depois que a gente vê separadamente cada um, a gente vai fazer análise do circuito do todo, e aí a gente vai desenvolver aqui a análise do circuito no LT Spice, tá certo? Não adianta a gente tentar analisar qualquer coisa aqui sem entender a teoria. E aí, gente, eu quero que vocês me passem também um feedback para ver como é que está a aula, se vocês querem uma aula presencial também. A aula presencial que eu falo é a aula ao vivo no Meet, tá? Eu não sei, eu tenho que saber o feedback de vocês. Se eu estou passando aqui, eu não sei se vocês estão... se a aula está legal, se vocês estão entendendo. Eu quero o feedback de vocês, tá certo? Eu vou pedir que vocês... vou criar uma atividade lá para vocês mandarem para mim esse circuito aqui simulado do jeito que tá. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão montar, né? Gerou esse gráfico aqui, você vem aqui, ó, cap, clicou em ferramenta de captura, gerou aqui, e vocês vão pegar aqui e dar um print. Valendo uma nota, tá? Deu print aqui, gravou, copia o print, tá? Copia o print, abre o Word, e aí vocês enviam para mim o print que vocês fizeram. Tá certo? Valeu, gente. Tchau, tchau. Bons estudos. Tchau, tchau.